Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do espírito André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Estamos estudando agora a terceira obra da chamada série André Luiz, que é o livro Missionários da Luz. Mas, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e, como tal, temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora, aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos instruir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo do livro Missionários da Luz, né? Bom, nós hoje vamos prosseguir ao estudo do capítulo Incorporação, que é o capítulo 16 do nosso livro, né? Nós iniciamos esse estudo, hoje vamos para a parte 2, né? Do capítulo Incorporação. Bom, antes de nós iniciarmos a parte nova de hoje, vamos fazer uma rápida leitura, né? Para que a gente pegue o fio da meada, como fazemos sempre, né? Então, nós devemos começar a partir do parágrafo. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou, ok? Mas vou voltar uma página e pegar o fio da meada a partir desta leitura aqui. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, seguia o instrutor, que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada.
Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a morada da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E, fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu, comovido, e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. Ouvindo minha inquietação discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa, e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo para a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. É aquela situação que nós sabemos, né? Esposa espírita casada com marido não espírita, ou ao contrário, né? Sempre os espíritos menos felizes vão se utilizar do consorte para atrapalhar o trabalho de um ou de outro, né? Bom, vamos agora retomar o nosso estudo a partir deste parágrafo aqui. Porém, vamos antes cumprimentar a nossa querida Eronides, né?
que chegou aqui agora também para os estudos conosco, né? Boa tarde, Silvia, a todos. Quase não entra. Mas que bom que você entrou, né, querida? Que bom que você está aqui, né? Muito bem. É sempre bom, né? Antes tarde do que nunca, né, Eronides? Antes tarde do que nunca. Bom, pessoal, vamos aqui pegar, né, os nossos livrinhos e iniciar o nosso estudo de hoje. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os suportes. Então, vocês vejam aqui o que está acontecendo, né? Eles iam levar, foi dito que o Dionísio, que, se eu não me falha a memória, é um trabalhador da casa recém-desencarnado, que eles gostariam muito de receber uma comunicação do Dionísio. Foi dito que não seria uma coisa muito boa, mas já que eles queriam, como eram bons trabalhadores, né, iria ser concedido, o Dionísio seria levado, né, para uma comunicação através dessa senhora para o dia seguinte, né? Só que o que aconteceu? Com a ideia, né, eles têm dito, os amigos espirituais têm dito que o Dionísio seria levado para a reunião mediúnica do dia seguinte, já foi suficiente para que os inimigos, né, da luz, que envolvem o marido da médium, o Leonardo, fizessem com que ele sintonizasse mais e mais com eles e já iniciasse o dia, né, de uma maneira ruim. Acordou mais mal-humorado do que o normal, ofendeu a esposa, agrediu-a fisicamente, se embebedou logo cedo, uma série de tormentos. E, por isso, a médium, obviamente, não estava passando bem, né? Estava muito abalada emocionalmente e fisicamente também apresentava problemas de ordem gastrointestinal. Os amigos da espiritualidade buscavam, né? Hoje está um barulho terrível aqui, gente. Desculpa, espero que vocês tenham conseguido me ouvir. Os amigos da espiritualidade buscaram transmitir-lhe fluidos magnéticos para que ela pudesse efetivamente ter condições de trabalhar, né? Mas ela está realmente bastante abatida, né? Algo desapontado, Euclides considerou, após curto silêncio: como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados, devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal, né? Ou seja, estar em harmonia não é uma coisa fácil,
né? Não é uma coisa fácil. Se eles, os trabalhadores do bem, do plano espiritual, são sempre vigilantes para se manterem em harmonia, imagina nós, encarnados, vivendo nesse mundo tão complicado, como é ainda mais difícil para nós nos mantermos com uma sintonia elevada, né? Ó, exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Ou seja, o André perguntou, né, porque ela estava muito abatida, se não teria ninguém que pudesse substituí-la, né, porque ela estava muito mal. Todos os serviços exigem preparo, treinamento. Observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia. Lembrei agora, né? O nome da médium é Otávia. Que faça as vezes de Otávia de um instante para outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe, respondeu Euclides, com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Essa frase é bem interessante, né? Bem interessante. O sofrimento, quando aceita, o sofrimento, quando é aceito à luz da fé viva, o que ele faz? Ele é uma fonte criadora de asas espirituais. O que ele quis dizer com isso? A senhora Otávia estava passando por problemas, né? Problemas na sua vida particular, na sua vida íntima, na sua vida conjugal. Mas ela, mesmo assim, era uma trabalhadora dedicada, né? À sua tarefa mediúnica, à sua missão mediúnica. E o amigo espiritual aqui, o Euclides, ele falou que, em geral, as dificuldades que normalmente o médium atravessa, né, na sua vida de relação, são uma fonte de trabalho, de dedicação ao trabalho mediúnico, né? Porque, normalmente, quando a pessoa está com uma vida tranquila, uma vida sem dificuldades, uma vida sem problemas, né, ela dificilmente vai se importar com o seu lado espiritual, né? Mas quando a pessoa está passando por uma vida mais difícil, né, que lhe exige mais, ela se volta um pouco mais para Deus, se volta um pouco mais para as suas necessidades espirituais, né? Porque sempre encontra nesse trabalho um lenitivo para a sua dor. Agora, quando está tudo bem, dificilmente a pessoa vai buscar, né? Vai buscar se espiritualizar. Né? À altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui, né? Embora o médium que esteja passando por problemas, né, ele é mais facilmente tocado
pela necessidade de aprimoramento espiritual do que aquele que tem uma vida tranquila, né? Mas aí o instrutor diz que ele não quer dizer que para você exercer a mediunidade construtiva, que você precisa estar sempre envolto em dores e tormentos e dificuldades. Não, né? Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Exatamente aquilo que eu falei, né? Quando tudo está bem, dificilmente a pessoa vai se importar com o seu lado espiritual, né? Vai se importar de se ligar a Deus, de estabelecer uma conexão maior com Deus, de buscar orientação numa casa espírita ou num templo religioso qualquer. Porém, quando as coisas não vão bem, né, a pessoa busca uma maior espiritualização, busca frequentar mais frequentemente o templo da sua fé. E com isso é que nós temos um trabalho melhor desempenhado pelos médiuns que têm, de uma certa forma, uma situação regular, né? Uma situação regular, digamos, um pouco complicada, né? Na sua vida de relação. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Olha que senhora responsável, né? Ela vai fazer uma reunião, vai ter uma reunião mediúnica naquela noite, e ela vai se recolher, né? Fez as suas tarefas da casa e tudo mais, e agora está se recolhendo um pouquinho no seu quarto para fazer as suas preces, se preparando para o trabalho mediúnico da noite. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela. E enquanto o médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Exatamente o que acontece? A senhora Otávia, né, como boa medianeira, ela sabe que no dia que nós temos o trabalho mediúnico, nós devemos nos preparar bastante. Desde o momento de despertar, né? Na hora de despertar, na alimentação, buscar não nos aborrecer, né? Não termos contratempos, para que nada, né? Para que nada nos tire daquele estado de paz e serenidade necessária ao trabalho mediúnico. E ela já havia tido um aborrecimento com o marido, né? Então, ela agora se recolhe ao seu aposento e ora, pedindo a Jesus que lhe dê forças, né? Que lhe dê condições para que ela possa efetivamente realizar o trabalho mediúnico da noite, porque eles foram informados que Dionísio, o amigo recém-desencarnado, iria se manifestar por intermédio dela, né? Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante, ou seja, o Dionísio. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável
para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginárias na esfera do pensamento. Ou seja, o Dionísio começou a falar com ela, né? E ela começou a pensar nele, lembrar dele e tudo mais, achando, né, que essas coisas que ela estava vindo, que estavam vindo à sua cabeça, eram fruto de lembranças dela, né? Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados. Porquanto, em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação, como que estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraternal de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Ou seja, foi estabelecido, né, no período preparatório da tarde, a reunião seria à noite, né, uma comunicação prévia com a senhora Otávia e o Dionísio. Né? Então, ela começou a pensar nele, lembrar dele, das coisas que ele fazia e tudo mais. E isso era já uma aproximação, normalmente acontece isso. Né? Então, essa aproximação se deu de maneira tranquila. Então, muito provavelmente à noite, quando ela fosse ao centro e tudo mais, essa comunicação que o Dionísio queria mandar para ela seria mais facilmente recebida, né? Tudo ia bem e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Ou seja, estava tudo tranquilo no lar da senhora Otávia. Ela estava orando, os amigos espirituais estavam lá, estavam estabelecendo já a sintonia prévia para que à noite o Dionísio se comunicasse por intermédio dela. Estava tudo tranquilo e na paz. De repente, o marido dela, Leonardo, irrompe dentro de casa e quebra toda a harmonia existente. Né? Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Ou seja, ela foi humilde, largou tudo que estava fazendo para atender o marido, serviu o jantar, né? Fazendo de tudo, né? Exercendo uma paciência enorme, como diz aqui, uma paciência evangélica, para não se deixar envolver pelas vibrações negativas, maléficas do marido. Né? Finda a refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular: Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião saindo antes das 8. Que? Exclamou o interlocutor, encharcado de vinho, a cofiar os bigodes grisalhos. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo. E agora? Já previa a ocorrência. Redarguiu-me com manifesta tristeza no olhar. E pedi a uma de nossas irmãs
trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Ou seja, a espiritualidade já previa que o marido, como instrumento das trevas, iria fazer de tudo para que a esposa não fosse fazer o trabalho mediúnico naquela noite. E, de fato, né, quando ela disse que ia, ele já disse que não, que ela tinha que ficar em casa, aquela coisa toda. E a espiritualidade, como já previa isso, o que fez? Conseguiu, né, arrumou uma maneira de uma tia dele ir até a casa. E lá ela, então, vai interceder para que ele não atrapalhe o trabalho que deverá ser realizado pela senhora Otávia, deixando que ela vá ao céu. Né? Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada, muito simpática, penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido, em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. O André estava, né, bastante surpreso, né, com o tamanho do trabalho que a espiritualidade desenvolvia para proporcionar uma reunião mediúnica, né, para possibilitar que aquela reunião mediúnica acontecesse e que aquele espírito Dionísio se manifestasse e levasse algum consolo aos seus familiares. Ou seja, tiveram que buscar o Dionísio, tiveram que aproximar o Dionísio com a médium Otávia, né? Antes do evento. E agora, o marido dela, que era uma pessoa difícil, eles foram buscar uma senhora que tinha uma certa ascendência moral sobre o Leonardo, para que ela aparecesse na casa dele, justamente na hora em que ele estava impedindo que a esposa saísse, e intercedesse para que ele a deixasse ir. Né? Ou seja, a espiritualidade tem que olhar todos os ângulos, né? Todos os possíveis obstáculos para tentar superá-los. Né? A conversação que se desdobrou entre os encarnados foi a seguinte: ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium, depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza: meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia, uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Ou seja, ela chegou lá e deu uma chamada nele, né? Deu uma chamada nele.
Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética, que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávio poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta a fim de acompanhar-nos por sua vez, né? Ou seja, a senhora chegou lá, a senhora falou e tudo mais, né? E aí ele disse que ela podia ir desde que fosse com a senhora, né? E aí tudo bem. Quando ela estava se preparando para sair, o Alexandre chegou. O Alexandre disse que ia chegar mais tarde, né? Ele chegou. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas, longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio, agora, era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Ou seja, o Alexandre, na véspera, né, vocês lembram? Ele tinha dito que achava que não era um bom momento, né? Não era ainda a hora do Dionísio se manifestar. Mas, diante da insistência, ele, tá bom, então tá. Chegou lá, ele encontrou a médium, muito abatida e tudo mais, e mandei a pessoa que ele fosse falar. Não falei que não dava para ser agora e tal, mas não, ele não falou nada. Ele, ao contrário, se mostrou bastante entusiasmado e tudo mais com relação ao trabalho que seria feito. Isso até contagiou, né? Deixou o Euclides satisfeito, né? Atingimos o vasto salão daquela oficina da espiritualidade quando faltava precisamente um quarto para as 20 horas. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, ou seja, a família do Dionísio, estavam lá, lembra? Que foi pedido que a família do Dionísio pudesse, né, receber, de alguma forma, uma comunicação dele, porque ela estava muito chorosa, muito triste com a desencarnação do Dionísio, né? Então, a família dele estava lá. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio. Muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávio, ou seja, o plano espiritual estava fazendo de tudo para que a médium se sentisse melhor e tivesse melhor condição de receber a mensagem que o desencarnado Dionísio traria. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico, de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Lembra que ela estava com problemas gastrointestinais em virtude do aborrecimento que ela teve com o marido, né? Então, os amigos espirituais começaram a aplicar-lhe passes, né, para que ela fosse melhorando, né, o seu fígado, o seu intestino fosse melhorando e ela pudesse desempenhar a tarefa mediúnica da melhor maneira, com o máximo de harmonia possível. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe foi oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez,
contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise. Nós sabemos que a glândula pineal, né, a epífise, é a glândula da mediunidade, a glândula que se destaca, né, nos momentos do intercâmbio mediúnico, né? Então, mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Ou seja, o amigo espiritual começou a trabalhar, né? Dando energias e tudo mais, impulsos magnéticos e tudo mais, para as células do córtex cerebral da médium, né? E assim como os elementos do centro da linguagem, os músculos do centro da fala, toda essa região que serviria, toda essa região do corpo físico da médium que serviria para a comunicação, começou a ser trabalhada pelo amigo espiritual. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Ou seja, o espírito foi, de uma certa forma, um pouquinho afastado do corpo físico, dando ao espírito comunicante a possibilidade, né, de se utilizar do veículo físico da médium para se comunicar, né? Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retornar o corpo a qualquer momento num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa dos amigos benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo, né? Ou seja, estava tudo sob controle, né? Tudo sob controle. A média estava afastada do seu corpo físico alguns poucos metros, né? O espírito comunicante se aproximou e começou a utilizar, né, os recursos materiais do corpo da médium para se comunicar, só que isso tudo estava sob supervisão do plano espiritual para que, né, tudo corresse da melhor forma, né? E aí ele diz: reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-se da produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado à médium. Ou seja, o espírito ele pode se utilizar do corpo da médium, mas ele não toma o corpo da médium.
para si. Né? A médium, ele está se comunicando com o seu intermédio porque a médium assim permite. Se alguma coisa acontecer, o médium vai imediatamente retomar o seu aparelho físico e vai impedir que o espírito continue a se comunicar através dele. Né? A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Né? Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas, naturalmente, subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia Vigilante. A casa física era seu templo que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento. Por quê? Porque ele competia guardar as suas potências fisiológicas. A Otávia, ela tinha que ficar próxima ao seu corpo, ela era guardiã das suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. Ou seja, gente, o que nós temos aqui? Aquilo que nós sempre comentamos, né? Nessas situações, né? Nessas situações em que existe, né, a manifestação de mediúnica, o fenômeno da psicofonia, o médium ele está apenas emprestando o seu corpo físico para que o espírito desencarnado, um espírito que não está mais na matéria, possa se utilizar do corpo físico do médium para falar, para se expressar e tudo mais. Né? Só que o médium se afasta um pouquinho para que ele possa utilizar dos seus recursos, mas ele não se afasta muito, ele não fica muito, ele fica vigiando. Ele fica vigiando, porque quem tem o controle de tudo é o médium. Então, não adianta o espírito querer se extrapolar nas palavras, nos gestos, né? Quando estiver dando a comunicação, porque o médium não vai permitir. Né? O médium não vai permitir. Então, é isso que nós precisamos sempre ter em mente. Não existe essa história que fulano foi tomado por um espírito e que fulano fez isso e aquilo por causa do espírito. Não, não existe isso. Por quê? Porque quem tem o controle do seu corpo é você mesmo, você médium, né? O que pode acontecer uma manifestação não prevista, porque o médium não é um médium educado, mediunicamente falando, né? Então, ele não sabe ainda como lidar com essas forças. E pode acontecer, né, de ele manifestar tudo aquilo que o espírito quer manifestar, mesmo que não seja muito conveniente. Mas isso aí é um caso de médium despreparado, de médium não treinado, de médium não educado. Não é o que se espera de um grupo mediúnico regular e disciplinado que atue dentro de uma casa espírita, né? Então, nós temos que ter isso em mente, que toda a manifestação espírita, toda a manifestação de um espírito, seja ele qual for, através de um médium, só se dará se o médium assim o permitir. E é o médium também que vai regular o tempo da comunicação do espírito, que, segundo o próprio André Luiz, no magnífico livro Desobsessão, né, onde ele coloca todo o passo a passo do preparo para uma reunião mediúnica, né, essa comunicação do espírito não deve durar mais do que 10 minutos. Né? Isso tem vários espíritos querendo se comunicar, e esse período também seria
se ultrapassar muito desse período de 10 minutos, seria bastante cansativo para o médium e impediria que outros espíritos também necessitados se manifestassem naquele dia. Ou seja, temos que ter discernimento e não prosseguir com o diálogo por mais do que o tempo recomendável de 10 minutos, ok? Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui, né? Vamos parando por aqui o nosso estudo. Na próxima semana, nós retomaremos, né? E iremos, acredito eu, concluir o estudo desse capítulo, né? Desse capítulo, que é o capítulo da incorporação, ok? Espero que vocês tenham apreciado bastante, né? Aqueles que desejarem reler o capítulo desde o início para apreciar melhor as colocações feitas aqui, irão aproveitar bastante, né? Então, uma boa noite para todos, já vai dar 18 horas, né? Uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.